Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. Se liga nesta dica antes de começar o podcast. Você gosta de café? Aqui no sul de Minas Gerais é produzido café da Serra da Canastra, com grãos selecionados, 100% arábica e direto das nossas fazendas. Você pode ter o verdadeiro sabor do café gourmet aí, na sua casa ou na sua empresa. Entregamos em todo o Brasil. Então peça já pelo site cafedaserradacanastra.com.br. Sabor suave e qualidade total. Agora, o Pod Esportes já vai começar. Bom, começando mais um Pod Esportes, o seu podcast esportivo. Lembrando que a gente está nas principais plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, também no YouTube, trazendo sempre uma entrevista exclusiva com grandes nomes do esporte, né? Eu e o Luiz Ceará, a gente está entrevistando os grandes nomes até para mostrar essa história bonita para os mais jovens que não viram. Grandes jogadores, grandes atletas, e hoje a gente tem um dos maiores zagueiros da história, não só da Ponte Preta, do São Paulo, mas do futebol brasileiro e mundial, né, Ceará? É verdade, Breno. Nós estamos diante de um gigante, né? De um cara que tem uma história brilhante no futebol brasileiro, no futebol mundial, porque ele também foi um dos precursores do futebol nos Estados Unidos e no Japão, né? O Oscar abriu frentes para jogadores brasileiros no Japão, né? Ele foi um dos caras que foi para o Japão, um dos primeiros a ir para o Japão, se eu não estou enganado, e abriu, né? Por que abriu? Por que abriu? Porque o Oscar era um fazedor de gols, mas ele é zagueiro. Não, ele abriu porque ele tinha um caráter diferente, ele era um jogador. Tinha uma postura de um jogador diferente, de um homem diferente. E no Japão isso conta. Eu estou errado, Oscar? Boa tarde, não. Um grande abraço para você. Obrigado, Ceará. Um grande prazer falar contigo, meu amigo contemporâneo da minha época de atleta, né? Claro. E ao Bruno também. Aí um grande abraço. Um prazer estar batendo esse papo com vocês. Como você disse, eu joguei numa época, graças a Deus, muito boa, com grandes jogadores, e tive a oportunidade de iniciar minha carreira na Ponte Preta, como você disse, e depois da Ponte, como muita gente pensa que já fui direto para o São Paulo, não. Eu fui para o Cosmos, em Nova York, e aí depois sim retornei para o São Paulo. E terminei a minha carreira no Japão, no Nissan, que hoje mudou o nome, né, depois da Copa de 2002 lá no Japão, para Yokohama Marinos, né? E como você falou, Ceará, fui o primeiro jogador. Eu e o Milton Cruz fomos os dois primeiros, porque chegamos juntos, né, fomos adversários, jogamos em clube diferente, mas estreamos no mesmo dia, né? Até foi... o jogo, ele foi meu adversário. Mas estavam lá como treinador de Lussani, alguns outros treinadores, né? E agora, jogador assim, profissional, acho que eu e o Milton fomos os primeiros. Tinha alguns jogadores lá mais amadores brasileiros, mas aí começou a abrir, né? Como hoje está abrindo China, abriu Coreia, né? E o Japão, naquela época, estava iniciando ainda se preparando para a Copa de 2022, de 2002, junto com a Coreia, né? Então, eles já começaram 10 anos antes, uns 12 anos antes, começaram a fazer, né, a investir, né, em jogadores, a construir pequenos estádios e tal, para os árbitros também eram estrangeiros, então trouxeram muitos árbitros fora para ensinar e mostrar, né, as
regulamentos do exterior. Então foi assim, né, uma coisa meio prolongada, mas foi mais ou menos isso aí que você disse mesmo. Oscar, eu queria que você contasse um pouquinho, né, para quem não conhece o início da sua carreira, como é que foi sair do sul de Minas Gerais, né? Monte Sião é divisa com São Paulo, Águas de Lindóia e Monte Sião, onde você está nesse momento, inclusive. Como é que foi sair? Quem te descobriu? E foi difícil ficar longe de casa? Porque hoje tem internet, é muito fácil, né? Mas eu imagino que você teve que batalhar muito até esse contato com a família, que hoje está difícil na pandemia. Naquela época era difícil, né? Eu sou aqui no interior de Minas, mas estou a quase 500 quilômetros de Belo Horizonte. Então, e a 90 de Campinas, né? Então, assim, esse lado ficou mais fácil, São Paulo, do que eu ir para o clube de Minas Gerais, né? Eu fui convidado pelo seu Mário Juliato, que foi o meu primeiro treinador na Ponte Preta, que infelizmente no ano passado nos deixou, né, acabou falecendo. E eu jogava aqui em Monte Sião e também jogava para as cidades circunvizinhas aqui de Águas de Lindóia, de Socorro, né, de Jacutinga, Ouro Fino. Então, disputando aqui um campeonato das instâncias aí do Minerais, Águas de Lindóia foi para a final com o Itatiba, e nesse jogo final que nós vencemos, o seu Mário Juliato estava assistindo, aí que ele veio fazer o convite, entendeu? Mas como você disse, eu era um caipira do interior, entendeu? Muita gente me chamava de caipira. Por quê? Porque eu era assim, muito ligado à minha família, né, à cidade, aos amigos, né? Então não pretendia, gostava de futebol pra caramba. Isso eu tinha 15 anos, 16 anos, porque eu tinha essa idade, mas já era alto, já deu um esticão, cresci, então. E aliás, o Ceará, eu era goleiro, né? Depois já que me levaram a zagueiro, né? Jogando aqui para essa final, o senhor Mário me convidou, mas mesmo assim eu tive muita resistência de ir, sabe? Por quê? Porque eu fui uma vez e acabei, não digo fugindo, né? Mas retornei, não queria ficar porque tinha muita saudade da família, aquele negócio todo. Então, por 2 vezes eu acabei voltando, né, para cá e aí o que aconteceu? Eu tinha que na verdade eu queria o quê? Eu gostava de bola, eu jogava pra caramba, sempre, quase todo dia, mas eu queria seguir a carreira militar, sabe? Eu queria ingressar no regime militar. E aí voltei por 2 vezes, e aí quando eu acabei aqui nos estudos aqui, que eu tinha que sair da cidade mesmo para estudar, acabei aceitando novamente o convite do seu Mário e me fixei lá. Por quê? A gente deixa a família, mas depois eu vinha todo final de semana para cá, era perto, eu aprendi a vir, aquele negócio todo. E aprendi também que amigo você faz, né? Então, onde você está, você faz amigos e acaba que as coisas começam a evoluir e dar certo, né? Você se sente mais confiante para ficar nesse ambiente que você não estava acostumado. Oscar, na Ponte Preta, o time da Ponte Preta que você jogou era considerado o melhor time do Brasil. Isso eu ouvi de muita gente, inclusive do Basílio. Numa entrevista ele me disse que o time do Corinthians de 77 morria de medo da Ponte, entendeu? Sabia que não ia ser campeão jogando com a Ponte, né? Isso o Basílio falando, não eu, o Basílio falando. E que levaram pilha a semana inteira para poder ganhar do time da Ponte Preta, e eu sei que teve outras coisas no meio, mas deixa eu te falar, a grande dupla de zaga sua foi com Polozzi ou foi com Dario Pereira? Com quem que foi? Quem foi o grande zagueiro do teu lado? Então, eu quando subi para o time de cima da ponte,
subiram eu e o Zé Luiz, que era um outro zagueiro que também era da base da Ponte, entendeu? Mas o Polozzi também era um jogador que a gente já jogava em juniores juntos, sabe? Então nós chegamos juntos, eu, o Carlos e o Polozzi são assim, da mesma geração que chegamos juntos e fizemos essa dupla no juvenil, nos juniores, né? Porque vocês foram para a seleção juntos, né? Foram para a seleção. Então eu acho que, não digo que seja a melhor, mas por ter conhecimento já desde a base, a gente acabou se dando bem, né? E conhecer um ou outro. Por quê? Eu acho que, eu sempre digo, Ceará, se você botar assim, 2 Polozzi no meio da zaga para jogar, talvez não dê certo. Dois Oscar para jogar, tem que ser sempre assim, né? O jogador da zaga do lado esquerdo é geralmente o jogador mais técnico, que sabe sair mais jogando, etc. O lado direito é um jogador mais de força, mais de velocidade, mais de impulsão, entendeu? Mais de interceptação, de jogada, essas coisas todas. Então, uma coisa supre a outra, né? Mas, saindo da Ponte, eu também tive com o Amaral também, na Copa de 78, fizemos que era mais ou menos o Amaral estilo do Polozzi, né? E o Amaral não gosta de pôr a cabeça na bola de jeito nenhum. Ele, bola alta e fala, vai você. Mas o Darinho também no São Paulo, depois do São Paulo, é mais técnico, era meia, né? Então sabia sair mais jogando, saía um pouco mais à frente, né? Por quê? Porque jogou em outra posição. E por que às vezes dá certo? Porque você tem que conhecer o seu colega de lado, você tem que saber qual é o limite dele, qual é o ponto forte, ponto fraco, e ele conhecer os meus fracos e fortes também, né? Para que ele possa corrigir e dar certo. Hoje, a zaga joga diferente do jeito que nós jogávamos anteriormente, né? Quando a bola vinha pelo lado direito, lado esquerdo do campo, imagina um ponta vindo pelo lado esquerdo. Então, eu saía mais no lado direito para culpar, né, no atacante, e o quarto zagueiro, no caso do Polozzi ou o Davi Pereira, vamos dizer assim, sobravam para fazer a cobertura, né? Hoje não se faz mais isso, né? E vice-versa. Hoje a defesa joga em linha para forçar o atacante a ficar em movimento, né? Fica entre parênteses, entre aspas, um pouco mais fácil, não precisa correr atrás da hora do atacante, né? Mas por outro lado também, eu acho que hoje é um pouco mais fácil de jogar para a zaga. Por quê? Porque os times hoje jogam todos eles com um na frente, ou às vezes nenhum na frente. Todo mundo volta para marcar e para ajudar, né? Então, assim, povoou mais o meio de campo, os espaços diminuíram, né? E dificilmente a zaga fica no mano a mano para enfrentar o atacante. Então, assim, há uma ajuda muito grande no meio de campo que facilita o trabalho de todo o time e também, lógico, da defesa, né? Oscar, esse time de 77 que você e o Ceará estavam falando aí é considerado até hoje o melhor time da história da Ponte Preta, né? Só que o título não veio. Por que você acha que o título não veio? E como que era em relação a vocês, jogadores, e a Ponte Preta? Porque hoje, não só na Ponte Preta, mas em qualquer outro clube, a gente vê que não tem esse relacionamento próximo com o clube, esse amor com o clube. E nessa época parece que tinha, né? É verdade. Bom, eu acho que em 77 o título não veio por 2 razões mais importantes. O time da Ponte, de fato, era bom, era um time mesclado de jovens e de jogadores mais experientes. Jovens, quem seriam os jovens? Eu, o Carlos, o Polozzi, o Odirley, o Lúcio, o Rui Rei, né? Mas tinha Vanderlei, tinha DK, tinha Marco Aurélio, tinha Tuta, né?
que era um jogador mais já experiente. Então foi uma mescla muito grande, o time se encaixou bem. Era bom o nosso time. Não vou dizer que o time do Corinthians era ruim, não. Eu acho que o que o Ceará disse aí do Basílio, acho que foi assim, uma humildade da parte dele e querer, né, nos dar um pouco de moral para o time da Ponte. Mas eles também jogaram bem. Eu acredito que o motivo principal da Ponte não ter vencido os jogos, o título, né, foi pela razão principal de ter feito os 3 jogos em São Paulo. Embora a gente tenha nós vencemos um jogo, né, o segundo jogo nós vencemos lá em São Paulo, no Morumbi, e fomos para o terceiro jogo também lá em São Paulo, contra o Corinthians. Jogar com o Corinthians há 22 anos sem vencer um título, fora de casa 3 jogos, vamos dizer que ganhar um título seria, né, uma façanha muito grande, né? Embora a Ponte esteja muito perto, muito próximo de acontecer, né? Mas eu acho que se tivesse tido mais um jogo em casa, certeza a Ponte teria sido campeã, né? Mas o outro erro que eu cito, eu acho que é o erro da arbitragem, né? No lance que foi expulso o Rui Rei, né? O Rui não mereceu um cartão vermelho, né? Como aconteceu nesse jogo, uma final de campeonato, o terceiro jogo. Um jogo importante como esse, e você recebeu o cartão aos 13 minutos do primeiro tempo, né, jogando com o Corinthians há 22 anos sem ganhar um título, era uma façanha, era muito difícil, né? Então, com a perda do Rui, o nosso time, né, perdeu, enfraqueceu. Precisamos mudar a forma de jogar mais atrás né, e as oportunidades de fazer gol diminuíram muito, né? Então, acho que foi isso, né? Não quero dizer que o jogo foi roubado, quero dizer que o juiz errou. A interpretação dele foi errada, né? Porque, na verdade, o Rui sofreu a falta e, de longe, o árbitro apitou, o Lucílio apitou, e ele pensou que a falta fosse dele, que, de fato, ele sofreu a falta. Ele reclamou e, em seguida, já deu vermelho. Quer dizer, hoje, nos tempos de hoje, qual o árbitro que vai dar um cartão vermelho numa final para um jogador por uma reclamação, ou reclamação não, por gesticulação, porque, na verdade, esse jogo foi distribuído mais de 50 mil apitos para o torcedor corintiano, então foi um barulho que não se ouvia nada, nem o que o Carlos e o Polozzi me diziam, dava para ouvir pelo barulho aqui da torcida, entendeu? Quase mais de 140 mil pessoas no Morumbi, porque antes cabia muito mais gente, né? Porque o anel de baixo era em pé, não era sentado. Então, acho que foi esse o motivo, né? Que a consequência da Ponte não ter saído campeão. Mas esse jogo, esses 3 jogos, né? Também deu oportunidade para mim, para o Polozzi e para o Carlos, a ser, vamos dizer, descobertos pelo Coutinho, Cláudio Coutinho, que estava no estádio vendo a final e acabou nos convocando após a final, nos convocar para a eliminatória da Copa do Mundo de 78, né, que foi na Colômbia, que fizemos um torneio lá e preparação lá. Então, por um lado foi negativo, por outro lado, para nós 3, pelo menos, teve uma recompensa muito boa, que depois também acabamos sendo convocados para a Copa de 78, né? Mas juntamente com o Amaral, que também era de Campinas, representava o Guarani. O Oscar, o São Paulo, ele foi importante para você, que provavelmente tenha sido o clube onde você, digamos assim, foi campeão, foi ídolo, é ídolo do São Paulo até hoje. Foi a sua grande marca, o São Paulo, Oscar? A sua grande marca? Olha, Ceará, eu
eu disputei a minha primeira Copa, né, vamos dizer, pela Ponte Preta, né? Não foi jogando no São Paulo, entendeu? Isso é uma coisa importante se dizer, né? Então, eu não posso desmerecer a Ponte, que não, eu apareci na Ponte, graças a Deus, né? Eu tive a convocação, mesmo nos juniores, também para disputar o Sub-20 no Chile, fomos campeões sul-americanos, né? Então a Ponte me valorizou, sim. É lógico que jogando pelo São Paulo, quando eu vim, o São Paulo contratou o Renato do Guarani, depois veio o Careca, o Marinho Chagas, tinha o Serginho, o Zé Sérgio, depois veio o Pita, o Milho, o Silas, sabe? Encheu de jogadores de nome, e o time, lógico, o time grande sempre busca todo ano participar da final do campeonato, ganhar títulos, né? Infelizmente, os títulos saíram, né? Ganhei alguns títulos no São Paulo. São Paulo é uma torcida muito grande e que também valoriza muito os seus jogadores, né? Ainda hoje, depois de muito tempo, as coisas que eu mais valorizo na minha carreira são os torcedores. A gente tem um carinho pelo clube, a Ponte, gosto demais da Ponte, aprendi a gostar, a torcer pela Ponte, porque iniciei aí, morei mais de 4 anos debaixo dessa arquibancada aí do Moisés Lucarelli. Mas, então, né, não tem como não gostar, né, Será? E tinha um carinho muito grande, a torcida também tinha por mim, né? Então era uma troca muito, muito grande, e ainda continua assim, entendeu? Isso é uma coisa muito gratificante. E no São Paulo, da mesma forma. Às vezes, o clube muda a diretoria, muda o pessoal que trabalha lá dentro, e você, às vezes, não tem um tratamento, né, vamos dizer, não estou dizendo só por mim, estou dizendo por modo geral, entendeu? Mas o torcedor, ele reconhece, ele sente, ele tem essa percepção e essa troca de carinho muito grande. E no São Paulo, da mesma forma, torcida enorme, muito grande, né, com o tempo, né, fiquei lá também na Ponte, fiquei 7 anos, no São Paulo também mais 7 anos. E no São Paulo eu saí somente para encerrar a carreira no Japão, mas... Então, assim, me valorizou bastante, né? Tive pelo São Paulo disputando mais 2 Copas do Mundo também. Então, acho que foi uma passagem, né, gloriosa pela Ponte e também gloriosa pelo São Paulo. Eu acho que todo lugar que você vai trabalhar, você tem que deixar uma parte, né, alguma coisa sua, né, uma contribuição, uma parte, né, uma retribuição, né, pelo carinho que você recebe, jogando, sendo, né, dedicado. E assim era o meu jeito de ser, né, nos clubes que passei. Eu era um cara, assim, não tinha uma técnica apurada, mas era uma pessoa muito dedicada nos meus treinamentos, bastante profissional. E fora do campo também da mesma forma, né? Tinha um comportamento que nada deixava esse comportamento. Então, eu tenho carinho pelos 2 clubes que passei, por todos, né, onde trabalhei. Eu acho que foi assim a minha forma de trabalhar de sempre. Oscar, você deve ter muita história para contar, tanto da época que você jogou na Ponte Preta quanto no São Paulo. Eu queria que você contasse aí 2 histórias de bastidores, da época que você morava no estádio Moisés Lucarelli, da época do São Paulo também, que não são histórias assim públicas, e histórias legais que você possa contar, ou com jogadores, com companheiro. O Ceará tem que... Não, eu não estou me recordando alguma coisa aqui, nada de engraçado, mas... Vamos contar aquela que a gente estava falando antes. Precisava estar com mais algum aqui para me lembrar, né?
Mas eu me recordo que eu jogava na Ponte e nós jogávamos os jogadores da Ponte e os jogadores do Guarani estudavam no mesmo colégio aqui no Vila Gelinha, ali, fica no meio dos dois clubes ali, sabe? E nós estudávamos, muitos jogadores do Guarani da mesma classe, e nós da Ponte éramos amigos dentro da classe. Mas por lado de fora a gente não podia se encontrar, não podia conversar, que éramos amigos dentro da classe de aula, mas fora dela eram inimigos. Não sei se até hoje continua assim, né? Mas outro dia eu tinha um garoto aqui que jogava aqui no meu clube e foi para a Ponte. Aí eu liguei para ele e falei, tô vendo uma chuteira aqui para você, só que a sola é verde. Você acha que o diretor da Ponte vai deixar? Ele falou, não, pelo amor de Deus. Não joga mais no time. É embaixo, é a sola. Não pode, não dá. Continua igual, né? Oscar, você sempre foi capitão dos times que você jogou, né? Porque você estava falando uma coisa agora aí, por exemplo, eu não era um jogador muito técnico, mas eu tinha outras coisas. Uma das situações que eu acho que você sempre teve, né, e você é humilde e não fala, é que você foi capitão de tudo que você jogou, todo clube que você jogou você foi capitão, de seleção inclusive, e isso requer uma certa liderança, né, Oscar? Ou muita. Eu também não sei os motivos, né, mas desde a época dos juniores da Ponte, foi assim. Eu não sei se é porque antigamente era sempre os zagueiros que eram os capitães, né? Historicamente, né? Por um lado, acho que era por esse motivo. E o outro, acho que é pelo respeito, pela amizade que você tem entre os companheiros, né? Por representar os colegas, acho que a gente sempre... Eu também fui treinador e a gente sempre acabava escolhendo um jogador que tinha certo... que os outros jogadores o respeitavam e podiam ouvir, ou podia esse jogador representar perante a diretoria, levar um pedido, né, alguma aquisição de certas coisas para o clube, para o elenco, né? Então é mais por esse lado, né, que a gente sempre olha a escolha do capitão do time, né? E que os jogadores todos também respeitem, né? Que tenham esse respeito. Você não vai escolher um jogador que não está aí também com ninguém, que não cumpre os compromissos de horário, que fuja dos treinos e tal. Pô, não dá para você fazer isso aí. Mas tem uma coisa, Ceará, que é importante dizer para você. Eu era capitão de São Paulo e teve uma época que o Careca foi para São Paulo. O Careca estava com esse problema no pé, que você citou aí, e ele, coitado, ele não podia jogar, tal, né? Jogava não jogava bem, e a torcida estava pegando muito no pé dele. Por quê? Porque ele foi substituir o Serginho. O Serginho era ídolo de São Paulo, né? E teve um jogo no Morumbi, contra o Grêmio, ele errou 2 pênaltis no jogo. O Leão era o goleiro, né? Então, a torcida pegava muito no pé dele. E ele estava assim, numa situação difícil no São Paulo, né? E aí o que aconteceu? Eu chamei o diretor e falei, vamos dar faixa de capitão para o Careca, para ele também, para ele crescer também, para, né, se sentir um pouco mais importante e tal. E aí nós demos a faixa de capitão para o Careca, entendeu? Ele cresceu, foi uma coisa absurda, entendeu? Disparou a fazer gol, comandar o time e, sabe, dar bronca em todo mundo.
Dá moral para ele. Virou outro personagem, você não quer? O cara foi uma coisa assim, né? Ele cresceu por dentro, né? Ele se valorizou, né, por aquilo e foi muito bom pelo momento dele que ele estava passando. E assim, logo ele foi artilheiro e já foi vendido para o Napoli, né? E sempre foi o sucesso que foi, né? Porque para mim foi um dos grandes atacantes que eu joguei também. O Careca deitou muito em você? Acho que não, né? Quando você jogava pelo... E só um pouquinho. O Careca, ele me deu mais bicho do que tirou. Sabe por que eu estou falando isso, Oscar? Porque eu me lembro muito bem. O Careca ficou um determinado tempo sem jogar, com aquele problema no pé, né? E aí, o dia quando ele voltou, na noite que ele voltou, e a imprensa dava nele, dava direto nele, né? E aí, eu sempre, como tinha amizade com ele, sempre falava com ele, não, fica tranquilo, então você vai voltar bem, tal, não sei o quê. Então, são dois casos interessantes, com o Careca e com o Branco. Mesma coisa, Careca, machucado, eu conversava com ele como amigo, falava, entrevistava ele, porque repórter não entrevista, não tem o hábito de entrevistar quem está machucado, deixa o cara lá. Tá? Eu ia lá, lembrava dele, que pô, e tal. Ele voltou, fez 3 gols no jogo. No jogo à noite. Ele fez 3 gols. E aí ele me chamou e falou, semana que vem eu vou te dar uma camisa de presente. Eu falei, ué, tá louco? Eu nunca pedi camisa sua, nem gosto de pedir camisa para jogador. Ele falou assim, não, porque você me entrevistou quando ninguém ia me entrevistar. E com um detalhe, ele falou, ontem à noite eu não falei com ninguém. Você veio me entrevistar e eu neguei. E é verdade isso, ele falou com ninguém na noite que ele fez os 3 gols, porque estava com raiva da imprensa. E o Branco na Copa do Mundo foi a mesma coisa. O Branco estava machucado, ninguém ia na piscina falar com ele. Ele lá sozinho na piscina com o fisioterapeuta. Eu ia lá e, ô Branco, fica tranquilo, você vai voltar a jogar, pô, e tal. Uma maior resenha nós dois ali. Rapaz, ele voltou a jogar. O jogo a Holanda, né, que foi que ele fez aqui. O gol foi isso, né, Breno? Do que ele fez. Foi. Ele voltou. Falta que o Romário tirou as costas. Ele voltou a jogar, fez o gol. E eu tinha sido escolhido porque a natureza, ela agita para quem é do bem, né? Eu tinha sido escolhido para ser o repórter do pool de emissoras. E eu escolheria o jogador. Eu escolhi ele para entrevistar depois do jogo. Ele me aprontou uma que, só por Deus, cara, porque ele saiu correndo, já estava de costas para aqui ao vivo. Não, pois não, estamos aqui ao vivo e tal. De repente eu vi uma correria atrás de mim, ele pulou em cima de mim e me derrubou no chão. Caiu em cima de mim e foi uma palhaçada, né? Porque ele estava feliz. E aí ele acabou me dando a camisa. Falou, você merece a camisa porque você estava lá na hora que não tinha ninguém. Então, esse fato que você contou, ele é clássico, né? Ele é clássico. E isso demonstra a sua grandeza como capitão, de ter feito isso. Mas você, Ceará, você sempre teve um bom relacionamento com os jogadores. Você, o Faustão, cobria o Morumbi todo dia lá, era um cara que todo mundo gostava também, né? Você, o Gilson Ribeiro, né? Tinha mais esse cara aqui. Tá louco. A gente tá meio louco, né, agora? É brincadeira. Mas, então, assim, tem certos repórteres que o cara não fala não de jeito nenhum, porque sabe, né, quem é a pessoa e às vezes o cara faz algumas perguntas, né, que a gente vê que é maldade mesmo, né? Mas vocês sempre foram leais com o jogador, e o jogador, até hoje, ele sabe, viu? Ele sabe quais são as pessoas que eles podem falar qualquer coisa, podem confiar, sabe? Entendeu? Isso é certo.
Oscar, jogador de futebol de uns tempos para cá, não é tão disciplinado, porque ganha muito dinheiro também, não gosta de estudar. Você falou aí da disciplina e citou mais de uma vez com relação aos estudos, e tem muita gente que não sabe que você é formado em fisioterapia. Como é que foi essa escolha e como é que você era em relação a ser regrado para os estudos? Então, como eu disse para você, eu queria fazer uma carreira, eu queria ter uma formação superior, entendeu? Porque quando você é junior, você não sabe se você, ou mesmo se você é profissional, você não sabe até onde você pode chegar. Você pode jogar 1 ano, 2 anos, depois ter uma contusão séria, ter que parar de jogar, né? Ou se você não ganhar dinheiro suficiente, depois que você parar, você vai ser o quê? Então, essa era a dúvida, né? Então, eu falei, bom, eu vou estudar, porque se não der certo no futebol, pelo menos você tem uma profissão, né? Mas eu entrei no curso de fisioterapia em Campinas, na PUC, e eu fui favorecido, porque como eu já tinha um certo prestígio na Fonte, e então no meu contrato eu exigi que a fisioterapia era das 7 da manhã até meio-dia, até 1 da tarde, entendeu? Então, o período da manhã eu me dedicava à faculdade e o período da tarde eu fazia os treinamentos. E a Ponte concordou, né? Então, era um contrato assinado, eu treinava somente um período, que antes se usava muito treinar 2 períodos, né? E assim foi. É lógico que eu tive que fazer 1 ano a mais de faculdade pelas viagens que a Ponte fazia, pelos jogos que tinha que fazer no meio da semana, ou às vezes no final de semana que tinha que me ausentar, então perdia muitas aulas, né? Mas depois eu fiz mais um ano de recuperação e deu certo, né? Eu nunca exerci a profissão, mas, aliás, eu fui mais paciente, né? Terapeuta de fato, na verdade. Então, já sabia o pepino que você tinha. Já tive sofri muitas contusões, né? E não tem como você passar toda a sua carreira sem ileso de lesões, que é uma coisa natural, normal, mas eu tive algumas sérias, né? No caso mesmo na Ponte, que eu tive uma lesão no adutor, né? uma distensão no adutor, e só vim ser operado depois de mais de 1 ano, né? Porque a dor era no abdômen e o problema era no adutor da coxa esquerda e me atrapalhava muito. E depois tive também joelho, né? No São Paulo. Então é isso aí, a carreira da gente não sabe até onde vai. Então esse foi o motivo de eu fazer uma faculdade paralela. Mas ainda hoje parei, não exerço a profissão. Eu gosto, acho que é uma opção bacana também relacionada, né, ao físico, ao tratamento e dentro daquilo que eu exercia, né, a minha profissão. Então eu estava sempre direto vendo tudo isso, é uma coisa também muito bacana. Oscar, como é que foi para você, um garoto que saiu do sul de Minas Gerais, né, como a gente falou no início da entrevista, saiu de Monte Sião, veio aqui para Campinas, fez sucesso na Ponte Preta, jogar 3 Copas do Mundo e ainda ser convocado para uma Copa do Mundo, você, o Carlos e o Polozzi, no caso, ser convocado para uma Copa do Mundo jogando num time do interior, no caso da Ponte Preta, né? Aquela época era mais difícil, né? De algum jogador do interior ser convocado. Então, eu acho que
a Copa 78 eu fui convocado pela boa situação da Ponte de disputar a final com o Corinthians, né? E pela minha pouca idade, então acabamos despertando o interesse do treinador, mas não era fácil, né, o jogador do interior ser convocado. O primeiro foi o Amaral, que também era do Guarani, já estava sendo convocado, foi o primeiro com a gente, né? E depois eu, o Colosio, o Carlos, né? Isso mostrava que o interior tinha, de fato, um bom futebol. Os clubes do interior eram muito respeitados. Não são respeitados hoje, mas eram, assim, os clubes do interior, eles mantinham os grandes clubes do Brasil com jogadores de Campinas, né? Tanto Ponte quanto Guarani. Eu acho mais pela forma, pela política do clube, antes, não sei. Hoje, os jogadores ficam pouco tempo na Ponte, né? Os torcedores conhecem os seus jogadores. Termina o campeonato, muitos saem, não cria aquela identidade com o clube, né? Então, antes, acho que era um pouco diferente, né? Eu me recordo muito bem o seu Mário Giuliato, ele falava claramente, sempre, eu tenho, no final do ano, tenho que colocar 4 jogadores aqui da base lá de lá da Ponte, no estádio de frente, o lado direito era o profissional, o lado esquerdo era o amador. Ainda é hoje, acho, talvez ainda. É igual. Então, olha, ele falava, eu tenho que dar sempre 3 ou 4 jogadores todo ano para o time profissional. Então, era a política do clube, né? E assim era feito, né? Tinha uma facilidade muito grande de formar, de lançar bons jogadores, né? Acho que o interior todo, não só o interior paulista sempre estava fornecendo jogadores para os grandes clubes do Brasil. Oscar, como foi a sua história no Cosmos? Porque lá era uma coisa totalmente nova também, né? E o que você aprendeu nos Estados Unidos? Por que foi bom para você ir para lá, Oscar? Então, eu já tinha assinado, Ceará, na época que eu fui para o Cosmos, eu já tinha assinado até um pré-contrato com o Cruzeiro. Eu tinha conversado com o Palmeiras e o Corinthians também estava tentando me levar. Na verdade, o Palmeiras queria levar a dupla de zaga, queria levar eu e o Polozzi. Mas a Ponte, o presidente era o Dr. Lauro de Moraes, ele não queria vender os dois. Queria vender um. E assim foi, o Polozzi acabou indo para o Palmeiras. O Palmeiras desistiu da minha contratação e trouxe o Mário Soto, zagueiro chileno, que era o Polozzi. E eu já tinha conversado algumas vezes com o Cruzeiro também, mas o Cosmo chegou assim naquela semana e talvez a proposta não era hoje, não seria nada desse jogo, mas era uma proposta em dólar, então a Ponte achou mais vantajoso e eu acabei seguindo para lá. O Cosmo é um clube maravilhoso, uma estrutura magnífica, né? O estádio, toda a infraestrutura do clube era muito. Eu cheguei no mesmo dia que chegou o Roberto, fomos apresentados juntos, né? E até moramos juntos, o Tito, que jogou também depois no Fluminense, né? Na seleção do Paraguai. E tinha no clube também o Carlos Alberto Corre, o Beckenbauer, o Nestins, da seleção holandesa, o Schneider, da seleção da Itália. Todos os jogos do Cosmos eram
campos eram todos lotados. Né? Foi muito bom por causa de toda essa infraestrutura, toda essa experiência, com todos esses companheiros, um ambiente diferente. Tudo era novo para mim, né? Jovem e tal, e estava tendo muita coisa. Porém, será da ponta, em 79, a Ponte ia jogar a final novamente. E eu saí antes da final. Aí, eu também não ia poder jogar porque estava com confusão da coxa, falei a pouco. E eu era muito Caxias, esse negócio todo, então essa minha contusão acabou mais séria. Era na coxa, mas eu tinha uma dor muito grande quando terminava os jogos. Né? Então, aí em Campinas mesmo, eu cheguei a tomar muitas informações. Tá? Lá no código, tirar de outra cabeça. Para ver. Aí eu fui para São Paulo, e num jogo contra o Juventus, aí deu uma dor muito grande. Aí me fizeram uma tomografia do joelho, aí que descobriram que era na coxa. Tá? Foi 2 meses parado. Mas eu voltei do código também porque eu estava com esse problema, não conseguia jogar muito bem, conforme eu queria. E eu também queria participar da Copa de 82. Então, eu eliminatório dificilmente eu iria disputar a Copa de 82, porque estavam chamados. Porque o futebol americano, aqui ninguém via, eu acabava por isso assim, de uma forma mais rápida, para ficar mais próximo do Tele Santana. Deu certo, né? Deu. Oscar, você falou dessa proximidade com o Tele Santana, né? Você foi próximo do Tele, tanto na seleção brasileira, né, nas 2 Copas do Mundo seguintes que você disputou, 82 e 86, e depois você foi auxiliar do Tele também e acabou saindo, depois veio o Muricy, né? Eu queria que você falasse dessa proximidade com o Tele e como que iniciou o seu gosto para ser auxiliar, depois treinador. Eu fui para o Japão e 2 anos. E o meu treinador era um japonês. Fui para a seleção do Japão. E aí ele me indicou para ficar no ele como treinador. Aí fiquei mais 2 anos como treinador para o Correio Marinho, né? Joguei 2 anos, fiquei mais 2 anos. Era um jogador que eu já conhecia, o time era bom, né? E ganhamos títulos, né? 3 como jogador e 4 como treinador. E só que eu deixei meus pais aqui, eles estavam e eu queria estar com ele e tal. Então foi nessa época que ele me convidou para ser auxiliar dele. Ele me convidou, assim, ele queria parar de ser treinador, e ele queria eu ficar auxiliar dele, e depois eu já continuar como treinador. Porém, o São Paulo era sempre campeão, e ele estava parado. Ele continuava, o clube pedia, né?
estava acabando. E estava chegando no final do ano, então aí apareceu uma oportunidade de eu ir trabalhar na Arábia Saudita. O treinador Candim foi para a seleção da Arábia Saudita e me convidou para o seu lugar. Aí eu falei com o Tele, ele, né, foi bom que já tinha trabalhado, né, vai, não é bom e tal. Acabei indo, né? E o que você falou, aí no meu lugar ficou o Muricy. Fui muito feliz, teve muito sucesso. Oscar, me fala uma coisa. Você desistiu de ser treinador, virou um empresário de hotelaria, você tem um hotel aí, né? E também você trabalha com o seu clube, né? que revela jogadores. Como é que recebe gente de fora, equipes para seu centro de treinamento aí? Conta um pouco dessa ideia que acabou você virando um empresário. Então dando continuidade, eu trabalhei mais tempo como treinador fora do Brasil, sabe? Eu trabalhei um pouco no Guarani, Campinas, como treinador, na Inter de Limeira e no Cruzeiro. Mas eu nunca investi na minha carreira aqui no Brasil como treinador, né? Mas fora eu também já encerrei. E agora eu tenho, como eu disse, eu tenho um hotel aqui no interior, e tem um clube de futebol, que é o Brasília Futebol Clube, clube da segunda divisão, que disputa o profissional sub-23, mas que a nossa ideia, no momento, ainda não é subir, né? Porque aqui é um clube empresa, clube familiar, é o meu filho que toma conta, disputa o campeonato, que é obrigado a disputar, mas nós temos o selo, será o selo A, formação de atleta da CBF, sabe? Então, a ideia do meu filho, do nosso clube, a ideia é, de fato, na formação de atletas. Nós investimos na base, né? Mais do sub-15, sub-17. E aí, nós fazemos parceria com os grandes clubes do Brasil. Apostamos, né, nesse trabalho, né? E tem dado certo. Temos formado bastante, dando oportunidade para ele. Nós não prendemos, não seguramos. Ele se destacando durante o campeonato mesmo, ele acaba indo embora. O ano passado foram 12 meninos daqui do Brasil, entendeu? E, então é essa, né? Eu sei que é uma coisa cara, e se não dá para fazer, não fazemos. O clube é aqui dentro do hotel mesmo, é um espaço grande, que fica dentro do mesmo complexo. E nós temos uma estrutura para futebol, uma estrutura também para o carro de hotelaria. Então, os clubes sempre estão aqui usando o nosso hotel para fazer as suas temporadas. E também a arbitragem, né? E também a preparação para o VAR. A maioria dos treinamentos do VAR foram todos feitos aqui. Aliás, eles estavam aqui quando fechou o hotel para a pandemia aí do vírus, mas eles ainda estão para retornar assim que o hotel reabriu, porque no momento está fechado, nós temos ainda autorização para trabalhar. Então é assim, é um futebol empresa, né? Que a gente trabalha mais com jogadores jovens, disputa o profissional, geralmente com alguma parceria, né, de algum empresário, para você não ter que tirar do bolso. Tirar do bolso não esse dinheiro investido não fora mais. Então tem que ser com bastante cuidado. Legal, Oscar, viu, Breno, antes de você fazer essa última pergunta, eu só queria me despedir aqui do Oscar.
te agradecendo, viu, Oscar, por você ter nos dado essa colher de chá. O tempo já está cumprido aqui. Você também não está muito legal. Vamos respeitar isso aí. Vai tomar um chá. Não, O melhor um café. Pô, tá velho, pô, doutor. Deixa eu te falar, Oscar. Então, eu agradeço muito a sua generosidade. Você é uma pessoa maravilhosa. E você falou que seu filho toca o negócio com... Você tem um filho e uma filha, Oscar? É isso no casamento? Não, eu tenho 2 filhas e um filho. 2 filhas e um filho? O filho do meio, o Matheus, ele é que toca o clube, já faz uns 3 anos que ele está tocando o clube. Ele jogava bem também, você era atacante. Ah, é? Jogou um pouco na ponte aí, mas ele era atacante. Só que era meio sossegado, queria mais a bola no pé, aí você sabe, não dá certo. Né? Tem que lutar muito, né? É uma briga todo dia, né? Tem que correr atrás todo dia aí para dar uma hora que dá certo. Mas ele está fazendo o trabalho direitinho, eu estou sempre junto, estou por trás. E eu acho que está dando resultado, tem se informado com alguns meninos bons aí, nos grandes clubes. Você sabe, o trabalho de base ele é um trabalho de formiguinha, né? Ele não é hoje, no mesmo ano que você vai colher, né? 3 anos para frente, né? Tem que ter paciência. Tá bom, Oscar. Então, muito obrigado mais uma vez, viu, de você estar com a gente aqui. Você nos honrou muito com a sua presença. Você é um campeão, foi sempre campeão, capitão nas equipes que você jogou. Você é um daqueles caras que honrou o futebol, né? Honrou a camisa e fez o futebol ficar melhor com a sua capacidade de poder repassar coisas úteis, coisas interessantes e coisas corretas para com quem você jogou e deixar isso de exemplo. Muito obrigado, viu? E vai tomar um café, porque você não está legal, entendeu? O Breno vai te oferecer um café agora. O meu pãozinho de queijo agora. Oscar, a gente vai oferecer um café para você, né? Que é o café da Serra da Canastra, que é inclusive do sul de Minas Gerais, né? De Monte Santo de Minas. A gente vai mandar para você aí, direto para o seu hotel, o café da Serra da Canastra, com a canequinha também. E você gosta de café? Já viu o mineiro gostar de café? Ó, antes de jogar bola, eu apanhei café. Moleque. Aí em Monte Santo, quer dizer, aí em Monte Sião mesmo? Aqui em Monte Sião mesmo, né? Não é simples, não. Oscar é da época que ele subia morro. Ele falava assim: por que Oscar subia tanto de cabeça? Porque Oscar treinava na areia, com o saco nas costas. Não, era um colete com os bolsos de chumbo, cheio de chumbo, né? Pesava acho que uns 6 quilos a mais no colete. Eu me lembro. Aí o cara só vê você na hora de pegar a taça, entendeu? Pegar a taça na mão, mostrar a camisa. Só que você passou. Aí depois tirava aquele colete e subia que nem um foguete. Obrigado, viu, Oscar? Oscar, só para encerrar com você da minha parte, eu gostaria que você contasse uma historinha para encerrar, porque esse seu trabalho é muito importante, de categoria de base. Você contou no começo da nossa entrevista que você tinha aquele receio de vir para Campinas, né? E com o jogador atual do Santos, ele passou aí pelo Brasilis, foi embora e aconteceu quase exatamente o que aconteceu com você. Só para a gente encerrar assim, lá em cima com chave de ouro. Verdade, você lembrou bem. O Diego Pitu, ele aqui com a gente era só Diego, sabe? E ele tinha 16 anos, garoto. Ele é de Mogi Guaçu, aqui próximo. E ele já era com 16 anos, depois completou 17 anos, mas ele já tinha muita qualidade. Lateral esquerdo. Ele é lateral.
e jogava no time profissional. E um jogo que nós fomos fazer com a Portuguesa Santista lá em Santos, o pessoal do Santos que sentou junto com a gente, gostaram dele e queriam levar ele para o Santos. E aí ficou certo. Então você me manda um garoto aí? Eu falei, não, tranquilo, eu vou lá. Bom, eu voltei para casa e chamei o Diego lá na sala, falei, pô, o menino vai ficar contente, né? Vai para o Santos. Comentei com ele, né, que ele, segunda-feira ele ia lá para arrumar as coisas dele e tal. Ele falou, não, eu não quero sair daqui não quero ir para lugar nenhum, quero ficar aqui. Eu não vou. Eu estou perto de casa, né, Mogi Guaçu aqui perto, a minha namorada dali, minha mãe e tal, eu não vou poder ir. Eu falei, não, você vai para casa então, você esfria a cabeça, conversa com sua mãe, com seu pai lá, com a namorada, entendeu? É o seu futuro, aqui o nosso trabalho é esse, o seu futuro passa por aqui, ele não é aqui, mas ninguém é aqui. Mas aqui é um trabalho de base. Você vai ser preparado aqui para você ser feliz em outro lugar maior, melhor. Eu não preciso conversar com ninguém, eu já decidi. Eu falei para você, não vou. Tentei do jeito, chamei o treinador para conversar com ele, mas não vou, não adianta. Quero ficar aqui mesmo. Aí eu falei, bom, aqui o seu tempo já chegou ao fim. Agora você tem um outro futuro no Santos, lá para você, o pessoal quer você lá. Você não vai nem fazer teste, eles já viram você jogando. Você é novinho, 17 anos, já estava no profissional, jogando na Série B, que é difícil, é um campeonato duro de jogar. E ele é muito técnico, né? Muito bom jogador. Ele falou que não ia isso mesmo, eu falei, tá bom, então faz o seguinte, se você não vai, não quer isso, essa é a sua visão, então você pega as suas coisas e vai para casa, então, porque aqui também o seu tempo já encerrou aqui, você, né, chegou, fica de você ficar aqui, se um dia aparece outro time, você não vai querer ir mesmo, então, vai embora. Então foi assim, eu que dispensei o Diego. Aí ele foi para Mogi Guaçu, jogou mais uns 2 anos lá, mais um ou 2 anos em Matão, depois em Ribeirão Preto, no Botafogo, aí depois que ele amadureceu mais, né? Lógico, acabou indo para o Santos, né? Mas com isso tudo, eu quero dizer que ele perdeu, acho que uns 4 anos da carreira dele, né? Ele poderia ter... Certeza. Mas ainda dá tempo, ele é um menino muito bom, sabe? Mas é aquele negócio, era assim da cabeça que nem a minha, né? A história que eu... Gente do interior é muito assim. Agora eu vejo aqui no meu clube, Sará, meninos de Belém do Pará, do Maranhão, entendeu? Vem sozinho aqui para fazer teste, entendeu? Você vê hoje a cabeça... Isso mudou, né? Isso mudou. Bom, eu tenho um garoto aqui que joga muito bem, sabe? Chama Riquelme. Ele é do Maranhão. Ele é um menino de 12 anos, tá com o pai dele aqui. Mas ele é um menino de 12 anos profissional, entendeu? Ele vive para aquilo. Tá, lógico, você não pode dizer cobrar do menino de 12 anos, tudo, né? Mas está no caminho certo. Então o pai está junto, mora numa casa aqui, mas eu quero dizer assim, a facilidade, o despendimento do garoto hoje de vir de outro estado para cá, para ficar sozinho, longe da família, para tentar uma vida melhor para os seus pais, para a sua família. Isso é uma coisa muito bacana, muito bonita. Mas muitas vezes a gente, como tem tudo perto, muito mais fácil, né? Acaba se acomodando, não querendo desafios maiores, né? Era o meu caso, o caso do Diego. Felizmente, fiquei muito contente de ver o sucesso dele. Prazer de ver, Oscar. Saúde para você. Um abração, foi um prazer falar com você. Obrigado. Você sempre foi uma pessoa que os jogadores admiravam muito, né? Obrigado. Sempre que o pessoal tem aquela conversinha, né? Fala, porque lá você pode confiar. Ceará Uma hora eu vou aí para a gente tomar café. Vem aqui, ó, quando passar tudo, aí você vem aí, tá? Traz o Breno aí. Eu trago. Obrigado, Oscar. Obrigado. Fica com Deus. Tchau, tchau.
Também. E olha, não desliga ainda que tem os bastidores da entrevista. Pô, Careca deitou nele, hein? Fala, Ceará, tudo bem? Só que não. E aí, seu Oscar? Tudo bem, né? Tudo bom? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Estamos aqui. E você aí, como é que tá? Está em Campinas? Estou em Campinas, Oscar. Estou em Campinas. Eu parei de trabalhar em televisão foi em dezembro. Eu parei de trabalhar porque eu tinha já há uns 4 anos, estava montando uma produtora de vídeo, com meu filho, mas uma produtora voltada para o agronegócio, entende, Oscar? Não é uma produtora... o meu filho faz umas festas, umas coisas dos amigos dele, mas o negócio nosso é agronegócio. Quem está com você aí, Ceará? Quem está aí com você aí no vídeo aí? É o Breno Beretta, esse é o Breno. É o Breno, né? Tudo Esse é bom, o Breno? Breno? Tudo bom, Oscar? Como é que tá? Jornalista bom, viu, Zé Oscar? Jornalista bom, daqueles que respeita o jogador, não é boca mole, não é louco para tirar fotografia de cara beijando a mulher dos outros. Não gosta de ver jogador pelado no vestiário. Não entra no vestiário para ficar dando lancinho, sabe? Como na nossa época, né, Oscar? A gente vivia dentro do vestiário. Puta que pariu. Você sabe que uma vez, cara, nós fomos fazer... Você lembra da Betise Assunção? Você lembra dela? Que era do Estadão? Bonita pra caralho. A Isabel Tanese, Kitty Monteiro, tá lembrado? Pô, elas estavam tudo no jogo do Santos. Eu também estava lá, né? E elas estavam tudo no jogo do Santos lá. Acabou o jogo... Jogava Serginho, jogava só bandido no Santos, né? Aí nós fomos pro vestiário, porra, e elas ficavam um pouco dentro do vestiário, mas um pouco para cá do banho, né? Aí os caras já chegavam ali, já chegavam de calção. Não é que o Chulapa veio só de toalha e de Miguel deixou cair a toalha, velho. O Serginho era bandido pra caralho, porra. Meu amigo pra caralho, puta louco. E as negas nem se tocaram, ficaram ali entrevistando ele. Porra. Mas eu fui jogar nos Estados Unidos, né? E lá no Cosmos, as mulheres, o repórter pode entrar no vestiário quando você tá tomando banho, é tudo normal, não, né? Pode. Tem repórter mulher também, que não há problema, fica tudo tranquilo. Você não fala, porra. Ninguém agarra. Pod Esportes, o seu podcast esportivo com Breno Beretta e Luiz Ceará.